Então, Atos capítulo 4, vamos tentar ler então 22 versículos, né? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Vendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Qual Atos? Atos 4. E levantando a mão deles, os encerraram na prisão até que no segundo dia, pois lá à tarde. Já era tarde. Muitos, porém, os que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunir-se a Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas. Com os sumos sacerdotes Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem dos sumos sacerdotes. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, vós, anciãos de Israel, Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E não há salvação em outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e doidos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Diferente, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. dizendo. O meu começa assim: dizendo. Essa versão assim, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. 18. 18 ou 19? 18, ali 17, né? 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente. É porque o dele está muito de desculpa, o dele está muito diferente. Naquela versão. 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Simão e João disseram: julgais e se é justo diante de Deus, ouvir vós antes a voz do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram ouvir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aqui em que se opera essa cura milagrosa. Amém. De repente ele até aqui, se der para avançar mais um pouquinho, né? Para não ficar extenso. Então a gente chegou no momento agora crítico do livro de Atos dos Apóstolos, né? Vivenciamos aqui momentos extraordinários, desde a Assunção, da aparição dos dois anjos, da promessa que tem a ver com a oração que o Senhor te deu, né? Por que vocês olham para o céu, varões galileus? Esse mesmo Jesus que subiu aqui no Monte das Oliveiras vai descer, né? A espera do Espírito Santo, o receber do Espírito Santo, né? Toda esse momento, né? A gente teve a oportunidade de compartilhar, e agora a gente chega onde
toda a história, em todos os momentos da história da igreja, né, existe esse momento, né? Começa, você tem toda aquela fome pela palavra, o avivamento, o praticar a palavra de Deus, o estar em comunhão. É uma questão de tempo para que a gente costuma falar em Atos 4. Não tem como fugir de Atos 4, que é a perseguição, né? Então aqui a gente não vai falar assim que se iniciou, porque já tinha uma perseguição, mas aqui a coisa começa a ficar um pouco mais, digamos, acirrada. Não sei se talvez seja essa palavra, porque Pedro e João tinham acabado de compartilhar a palavra do Senhor, e segundo o versículo que o Rodrigão leu, né, no 4, os homens que creram já chegaram a 5.000, né? E aqui eu vejo a primeira preparação assim, né, de um discípulo, como é importante a gente receber essa preparação do Senhor, né? Que quando alguém, né, é usado dessa forma, né, quando uma pessoa colabora no reino de Deus dessa forma, e a gente, né, está aqui registrado esse resultado, muitas vezes, se uma pessoa não for ensinada corretamente, ela vai sempre, de uma forma até inconsciente, ter uma expectativa lá no inconsciente dela de reconhecimento, ou de minimamente, né, o comentar-se sobre aquilo que foi feito, né? E é muito interessante que no reino de Deus, assim, sempre, né, está lá Elias sendo usado poderosamente, depois de ter ido na caverna, está lá Davi, né, tendo vitórias tremendas, depois está em Ziclag. A história mostra, mas às vezes a gente não absorve isso, né? Depois de um momento desse, talvez de regozijo, né, falar, olha, a palavra do Senhor está se proliferando, né? As pessoas estão crendo, estão sendo salvas. A gente não está falando aqui de oba-oba, não está falando aqui de nada, está falando aqui do evangelho genuíno, de arrependimento, o que nós temos que fazer, né, para mudar a nossa vida, todos aqueles questionamentos que nós lemos. E de repente o que vem como resposta disso, Rodrigão, foi ameaça, foi perseguição, né? Jesus já havia alertado isso, o Senhor já havia falado, né? Mas entre o alerta e quando acontece é muito diferente, né? Às vezes Deus até fala com a gente, né, em situações pessoais, às vezes usando uma palavra, um louvor, um vaso, fala assim, vigia, alerta e tal. Aquilo ali é uma coisa, mas quando acontece, aí você fala assim, caramba, agora entendi porque Deus falou comigo, né? Agora entendi a palavra de domingo, normalmente a gente fala durante a semana. Agora entendi aquilo que o irmão falou para eu ler aquele salmo, né? Então, assim, quando a gente vivencia o momento, aí é muito importante essas duas questões, né? A gente ter sido preparado corretamente na palavra, né? E como também, né, na sua oração estava falando no finalzinho, que eu estava prestando atenção, da gente praticar, ou seja, da gente trazer aquilo que de alguma forma o Senhor usou um irmão, o Espírito Santo falou diretamente conosco, por meio da palavra, ou por meio de qualquer outra circunstância, a gente trazer aquela realidade. Porque é muito comum hoje em dia a gente ver situações similares e quando vem a perseguição, a pessoa esmorece, né? Eu vou contar um caso que não é daqui da nossa região, então é tranquilo, mas é uma situação muito simples e ajuda muito a gente, de um irmão de um coração muito temente ao Senhor. Então não estou falando de uma pessoa, pelo menos assim, até onde eu o conheço, não estou falando de uma pessoa assim, exibicionista, com outros tipos de motivação, porque conheço de andar um período com ele, e uma pessoa que assim, se dedica ao Senhor, né? Até os pais testemunham, tem acho que 3 ou 4 filhos, fala, esse meu filho realmente é um filho que, sim, ele teme mesmo ao Senhor, ele tem uma vida realmente assim, de temor diante do Senhor, e ele se preparou tanto por um momento, né? E aí assim, naquele momento que ele teve aquela oportunidade na congregação, Deus usou ele tanto, assim, como um canal, foi muito bonito, mas depois, logo assim, quando acabou, ele recebeu duras, assim, críticas duríssimas mesmo, e ele foi para um andar, e quando eu encontrei com ele, ele veio me procurar, ele estava chorando, né? Falando que não ia mais fazer isso, né? Que ele fez tudo que era para ter feito, então por que isso aconteceu, né? Porque não foram qualquer pessoa, foram pessoas assim que têm também um rótulo assim de espiritual e tal. E aí a gente botei ele no carro, levei ele para casa, fomos conversando e falei assim, mas quem te disse que
Quem te ensinou? Porque se você está chorando, você está decepcionado. Se você está decepcionado, você tinha uma expectativa. E se você tem uma expectativa, tem um ensino. E de onde veio esse ensino? Eu comecei a questionar ele. De onde você veio esse ensino que simplesmente tudo ia ficar favorável nesse momento, e as pessoas iam falar, glória a Deus pela tua vida, que bênção e tal, não sei o que, barará. Aonde você aprendeu isso? E você detecta um ensino errado num discípulo, num irmão, né? No momento de frustração, de decepção e tudo, não é a questão, é você ir, é aquilo que Paulo fala do sofisma, né? Que é uma mentira com cara de verdade que aprisiona o entendimento do discípulo e trava ele de crescer em Cristo Jesus, né? Então, parece, mas de onde veio isso? Não sei, mas você aprendeu. Em algum lugar você ouviu isso, e isso virou uma crença, um valor para você, a ponto de você se comportar e esperar que as coisas aconteçam assim. A gente precisa orar para isso cair por terra. Porque isso não é bíblico, e você não pode ter uma crença, um valor naquilo que não é bíblico, naquilo que o Senhor não ensinou. Ele falou porque que a gente, né? Vamos, façam discípulos, ensinem eles a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E Jesus não ensinou isso. Então, assim, você está guardando uma coisa que Jesus não ensinou, é um mandamento de homem. Consegue discernir a diferença entre o mandamento de homem e aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo ensina, né? E aí conversamos ali um pouquinho e tal, e ele recobrou o ânimo, né? E ao mesmo tempo, olha só como é que tudo é importante, né? E eu até vi isso, né? Eu falei assim, porque na hora me dá uma pena, né? Quando você vê uma pessoa assim, que é muito sincera, tudo chorando, às vezes, se a gente age carnalmente, a gente fica com muita pena. Não, varão, vem cá, quer dar um abraço, né? E tudo e tal. E como é importante que você vê... Aí eu fiquei pensando, mas por que Deus permitiu isso? Né? Poxa, porque Deus está vendo, né? Deus não vai repreender o tolo, né? Assim, pode até repreender, mas o provérbio diz, né? Você não põe... Repreender o tolo é como você botar um anel de ouro no focinho de um porco. Então, assim, você repreende o sábio será mais sábio ainda. Então, por que o Senhor permitiu isso? Porque tinha algo que o Senhor queria mudar no entendimento dele. Algo que o Senhor queria amadurecer ele. O Senhor queria trocar uma mentira por uma verdade na mente dele. Então, olha a oportunidade que Deus criou. Aparentemente, aquilo parecia um cenário ruim, dele chorando, se lamentando por aquilo, mas na verdade redundou em um crescimento espiritual e uma preparação para ele, né? Então aqui nesse momento dá para a gente perceber que eles estão preparados, né? Que Pedro e João foram discipulados pelo próprio Senhor e assim, já sabem aquilo que Jesus falou, olha, se no lenho verde fizeram isso, imagina com vocês, né? Se com o mestre fizeram isso, imagina com os discípulos. Então, assim, já existia essa expectativa, né? E isso é uma coisa boa. E assim, a gente precisa sempre ter isso em mente. O Espírito trouxe algo para a gente, assim, começou a fazer algo para o Senhor, serviu o Senhor, seja de qualquer questão, no quarto secreto, numa questão pessoal, em alguma questão que Deus lhe levantou para uma questão do seu trabalho intercessório, da sua escola, né, ou com indivíduos, ou com situações, não importa. A gente tem que ter a consciência que haverá uma resistência do inferno. Haverá uma resistência. A gente não pode se iludir em relação a isso. Achar que as coisas vão fazer assim, vem um tapete vermelho e a gente vai andar. Não foi assim, Paulo mesmo diz. Qual era a luta quando ele entrava numa cidade? Qual era a resistência? Porque por mais que o diabo saiba que ele vai perder no final, porque o nome de Jesus vai prevalecer sobre ele, ele resiste. Irmão, Deus deu uma ordem a um anjo para poder entregar uma mensagem profética a Daniel que ia impactar, digamos, até tempos que nós não chegamos ainda, como você estava orando também do tempo da volta do Senhor. E você percebe que o diabo foi usado a ponto de quê? De se opor, de não deixar passar. Você já parou para pensar nisso, assim, tirando essa parte um pouco mais religiosa que às vezes a gente lê, não é assim, não, você não vai passar. Mas como é que não vai passar? Foi o Deus Criador Todo-Poderoso que te criou, que mandou, você não vai passar aqui. Olha o abuso, olha a afronta do diabo. Para pensar nisso, no mundo espiritual, entre eles, se a gente fosse um anjo, assim, conjecturando, é só um absurdo, cara. Quem está dando a ordem foi quem te criou, cara. Quem está dando essa ordem para entregar lá, meu irmão, o Todo-Poderoso está sentado no trono, tu está achando que é quem? Tu não vai passar aqui, parceiro. E o anjo teve que voltar, pedir ajuda a Miguel, o relato é bíblico, não estamos inventando nada aqui, livro de Daniel, a gente pode ler lá. Para vir com Miguel,
para atravessar aquela resistência, e o anjo chega lá até entregar aquele recado a Daniel. Então, assim, às vezes isso foge da nossa mente. Às vezes a gente acha que não vai ter resistência espiritual, que o diabo não vai se opor, que a gente vai começar a orar por pessoas do trabalho porque de repente Deus colocou aquela situação e muitas coisas vão acontecer ali a ponto de começar a encher o teu saco, você dar respostas mais, digamos assim, duras, de alguma forma gerar situações para você ficar num posicionamento que nem é seu natural, para tentar ferir algum tipo de testemunho, para que quando Deus põe uma palavra temperada na minha boca, aquela atitude anterior já possa de alguma vez servir numa justificativa que o diabo quer colocar dentro daquela mente. Assim, Paulo falou, as ardis ciladas ali, é uma guerra, é uma luta, uma guerra por almas, né? Uma guerra por almas, não é só uma briguinha, uma guerra muito acirrada por almas. Então, assim, isso assim, me leva a essa reflexão inicial de primeiro ter essa consciência, né? Que se nós somos cidadãos do reino, se nós somos servos do Senhor, e se nós formos fazer qualquer coisa, da mais simples ou de uma mais complexa, não importa, em nome do Senhor vai ter uma oposição. É para a gente ficar preocupado com a oposição? Não. É para a gente viver em função da oposição? Não. É para a gente ficar com medo da oposição? Não. Não é isso que a gente está falando. É apenas para a gente ter a consciência de que vai haver uma oposição, né? Mas nós vamos permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo, naquele que nos chamou, né? E no tempo oportuno Deus vai fazer aquela muralha cair. Sim, às vezes não é assim. Cheguei em Jericó, primeiro dia, pum, caiu tudo. Não é assim, a Escritura mostra. Não ficaram lá, primeiro dia, uma vez. Segundo dia, 2 vezes. Terceiro dia, 3 vezes. Quarto dia, 4 vezes. Quinto dia, 5 vezes. Tem hora que você até pensa assim, põe enche o saco. A gente aqui, não, porque conhece a história e conhece o final. Mais uma vez. Mas se não conhecesse, não chega uma hora que de repente, Deva, tu pode parar e pensar assim, calma aí, irmão, eu vim aqui a pá da volta, eu já dei volta no deserto até ficar cansado, agora eu vou ficar dando essa volta. Por isso Deus falou para ninguém falar nada. Era para fazer aquilo quieto, de boca fechada, porque se a gente falar, a coisa complica. Então a gente mesmo pode, né, lançar uma palavra contra nós mesmos. Então muitas vezes a vitória de Deus na nossa vida está no nosso silêncio mesmo, e a gente ficar e aguardar e esperar no Senhor, que o Senhor vai neutralizar aquela resistência, e o Senhor vai glorificar o nome dEle, e ao mesmo tempo, voltando à lição, o Senhor também, como aquele irmão que chorou por aquele processo, nesse processo o Senhor ao mesmo tempo, né, vai estar me ensinando o quê? A esperar nele, porque a muralha não vai cair na hora, então eu vou ter que esperar o quê? O Senhor, vou estar ali com o Senhor. Claro, não estou falando de acomodação, mas a gente vai estar vigilante, vai estar aguardando, vai tentar discernir, é o momento, vai esperar, não é? Então assim, olha quantos ensinamentos nós ganhamos com Deus nesse processo de batalha. Então, será que o importante é só a vitória? Ou será que tão importante quanto o fim daquele processo foi tudo que Deus construiu nele, na nossa vida? Foi o fato da gente aprender a esperar, foi o fato da gente depender dele, porque esperou sem saber o que iria acontecer, quando iria acontecer. O fato dele construir uma confiança e uma esperança mais sólida, porque a gente não sabe o que ia acontecer, a gente não sabe para onde as coisas iriam, né? E a gente tem que aguardar no Senhor. Então, às vezes a gente vê muitas orientações sempre pautadas no final do processo, naquilo que a pessoa quer. Eu quero é isso. Não, mas não é isso só que está em pauta. É toda uma construção que Deus vai fazer até que aquela situação aconteça. Então, assim, aquilo que era bom para o reino de Deus e aquilo que era bom para as pessoas que estavam sendo salvas, como o Rodrigão falou, praticamente 5.000, olha como é que as pessoas que não têm Cristo, que estavam na mão do inimigo, estavam vendo. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando a ressurreição de Jesus. Então, uma coisa que para o reino de Deus é boa, que a gente está falando do nome de Jesus, da salvação de Jesus, aquele que o inimigo está guiando a vida, acha isso o quê? Uma perturbação.
Lembra Paulo, quando repreendeu o espírito imundo daquela mulher que era adivinha? O que os homens daquela cidade fizeram com ele? Deu um problema terrível. Pelo reino de Deus, uma vida foi liberta. Uma alma foi liberta, alguém foi salvo. Mas para as pessoas que usavam e exploravam o espírito maligno daquela mulher para ganhar grana com a adivinhação, foi o fim do comércio deles. Né? Então, assim, como o gadareno também, né? Poxa, o homem que era um homem talvez mais possesso, ou digamos assim, mais preso espiritualmente falando, foi liberto. Era para todo mundo comemorar. Mas na verdade a cidade ficou triste, porque grande parte das manadas de porcos caíram no precipício e tiveram prejuízo financeiro. É isso que o texto mostra claramente. Pediram para Jesus nem entrar. Quando Jesus curava, eles ficavam preocupados que era no sábado. Era no sábado, ou tinha uma perda financeira, ou quebrava um rito religioso, ou mais assim. A gente não pode ser inocente, né? Da mesma forma que Satanás levanta os seus asséculos muitas vezes para nos perturbar, a gente tem que estar ciente que quando a gente prega o evangelho do reino de Deus, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? E as pessoas vão crendo e sendo salvas para a glória de Deus. Isso para o inferno é uma perturbação, está mexendo no ninho, está tocando em algo que virá uma retaliação. Mais uma vez, não é para a gente se preocupar ou temer isso, mas para a gente não ser inocente em relação a isso. Eu gosto de contar muito o evangelismo que tinham lá no local onde a gente ia ali na Avenida dos Mananciais. Um menino, acho que devia ter a idade dele, mais ou menos assim, a sua idade, né? Um pouco distraído, veio o carro e atropelou ele, né? Difícil acontecer isso ali. Não estamos querendo espiritualizar tudo, sabemos que tem a atenção natural, os cuidados naturais, sabemos de tudo isso, mas assim, as pessoas atravessam aquela rua para jogar bola, atravessam aquela rua para soltar pipa, para fazer opção de coisa, entendeu? Ali naquela região ali, as próprias pessoas que estavam ali no evangelho, mas naquele dia, eles assim, um aprendizado que ficou para aquele dia. Gente, aqui a gente não está vindo soltar pipa. E olha que para soltar pipa também tem que ter atenção, né? O fio, a rua, aquela coisa toda. Mas a gente está vindo para fazer algo que enfurece o inferno. E bobo é aquele que acha que está com Jesus e tal e nada acontece. Tem que estar realmente o quê? Vigilante. Tem que estar realmente apercebido. Não precisa ter medo, não precisa ter pavor, não precisa ter nada disso, porque é maior o que está em nós daquele que está no mundo, mas precisa estar vigilante. Senão não haveriam palavras, por exemplo, de administração na Bíblia, que Satanás é como um leão que está o quê? Ao nosso derredor, querendo tragar aquele que vai dar mole, né? Então assim, as palavras de administração existem porque é real. O desejo dele, quando é possível, é arrebentar mesmo a nossa vida, é arrebentar mesmo a nossa família, é arrebentar mesmo a nossa estrutura. Glória a Deus, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e o Senhor livra aqueles que o temem. Então nós contamos com a misericórdia de Deus, contamos com a proteção de Deus, contamos com o cuidado de Deus e nós exaltamos a Deus. Não falamos, perdendo tempo falando do inimigo, mas a reflexão vale no sentido para que a gente esteja apercebido. Então assim, eles entram em Atos 4 e assim, em vez daquelas pessoas pensarem assim, poxa, coisa boa, né? Pois estão pregando, pessoas estão se arrependendo, estão deixando de fazer coisas que faziam. Não. O que a gente pode fazer para fazer esses caras calarem a boca dele? Você acha que esse pensamento, vamos refletir aqui nessa noite, ele nasceu ali no Sinédrio no homem ou ele nasceu no inferno? Vou repetir as palavras. O que a gente pode fazer para calar a boca desses homens? Tem uma explicação lógica, tem uma explicação natural ali, a gente vai encontrar, né? Mas assim, como Paulo falou, discernindo, com o homem espiritual, discernindo todas as coisas, a gente pode dizer, por mais que haja uma lógica, por mais que haja ali um contexto, né, de uma oposição ali, de uma perda de privilégios ou de posição, né? Claro que tinha ciúme, inveja, muitas coisas envolvidas que Satanás também estava usando no coração deles, mas dá para perceber que aquela artimanha se levantou aonde? Lá no inferno. Calma aí, meu irmão. Teve a palavra de Jesus Cristo anunciada ontem. Teve aí 3.000. Eles estão falando de Jesus Cristo. O coxa andou, é 5.000. As pessoas estão sendo saqueadas do inferno. As pessoas estão sendo libertas. As pessoas estão conhecendo a verdade. O que a gente vai fazer para calar a boca desses homens? Começou no inferno, né? E olha só como é que a estratégia é algo muito delicado, né?
No dia seguinte, as autoridades religiosas e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém e estavam ali, a mais alta cúpula, né, religiosa ali de Israel. Mandaram trazer Pedro e João, né, e começaram a interrogar: com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Uma pergunta muito tentadora, né, que muitas vezes o diabo faz, né? E nessa hora que é o primeiro teste do discípulo, né? Porque ele poderia falar assim: não, porque eu preguei, pô. Eu preguei. Não, porque eu orei. Não, porque eu fiz. Não, porque eu fui lá visitar. Porque eu fui lá socorrer aquela pessoa. Repara, é uma pergunta no inferno muito sutil. E se a resposta já for essa, sabe-se que pouco vai durar aquela obra. Porque ela já começou em Deus e vai terminar no homem, como muitas vezes Israel trilhou esse caminho, né? Mas um discípulo bem preparado e cheio do Espírito Santo diz assim: autoridades e líderes do povo, veja que hoje somos chamados para prestar um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado. Uma coragem tremenda do Espírito. Não era, pô, era cagão. Ele negou. Você é um dos dele. Eu não sou, nunca te vi. Como é que o cara que disse, irmã, que nunca viu ele, agora está falando assim: não, vocês mataram. Olha só, irmão. Olha a ousadia que o Espírito dá a nós, que muitas vezes somos covardes e temos medo dos homens, né? Porque aqui são homens, mas tem um espiritual por trás intimidando. A gente leu aqui algum versículo que fala: e voltaram e intimidaram eles, né? Satanás é assim, ele tenta intimidar, ele tenta coagir, ele tenta montar um cenário para você acreditar naquele cenário ali e prender você em cima daquilo ali, né? Agora ele está falando assim: não, foi pelo nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, que Deus ressuscitou, que esse cara está curado. Ele centralizou o Senhor, ou seja, a obra vai continuar, porque a pedra angular está sendo glorificada. A pedra desse edifício sustenta essa obra. Quem está fazendo essa obra é poderoso para sustentar essa obra. Agora tu imagina agora a situação, fala assim, a coisa no inferno, porque é só, imagina a briga por almas. Imagina agora o mundo espiritual, os demônios falam assim: como é que a gente vai fazer agora? O cara está falando do Nazareno. O Nazareno é uma realidade, porque aquilo que a Escritura fala para a gente, o diabo crê muitas vezes mais do que a gente, né? A gente crê, mas dá aquela vacilada, né? O diabo não tem dúvida. Jesus morreu e desceu e foi lá no inferno, se apresentou para ele. A Escritura diz, Paulo falou que ele pregou os espíritos que estavam em prisão. Ele tomou a chave da morte do inferno. E tomou da mão de quem? Do diabo. Então ele teve que ter o quê? Contato. E passa para minha mão agora, eu venci, tenho autoridade celestial, desci aqui. Paulo fala que as garras da morte não puderam segurar aquele homem, porque ele não tinha nenhum pecado, ele era puro, ele não tinha nenhuma condenação, ele só carregou os nossos pecados. Ele falou assim: agora a morte e o inferno que você usa para subjugar a humanidade desde a queda de Adão, essa autoridade é minha. Eu resgatei, e o inferno viu Jesus ser ressurreto subindo, meu irmão. Sabe o que é isso? Os demônios no inferno olhando, e todo homem que ficava ali, estava ali no Hades, e agora, mas ele está indo, mas não pode ir, ninguém volta. Assim, se voltou uma situação específica, como Lázaro, mas depois volta de novo, vai morrer e tal, ele está indo embora. Até antes, né, de Jesus morrer e ressuscitar, quando ele ainda estava aqui na terra, os demônios viam ele e já ficavam apavorados. Já sabiam quem ele era. Agora imagina depois que ele dobrou o rosto e falou assim: está tudo consumado. Que foi a maior palavra, né? A palavra que o inferno mais chacoalhou o inferno não foi chegar para o coxo e falar assim: anda. E se ele fala coxo, anda e não toma aquele cálice? Foi a hora que ele reclinou a cabeça e falou assim: Pai, está consumado. O inferno falou: agora não tem mais jeito. O Filho de Deus morreu. Ele vai descer, vai tomar a chave da morte do inferno. A igreja está edificada. Ou seja, é profético aquilo, né? Tem lá o Senhor crucificado, né? Ele já estava morto, né? Já estava morto quando ele coloca aqui a lança, né? E assim, a similaridade realmente é tremenda. Por isso que Paulo entendeu isso como um bom judeu, estudante de Gamaliel, né? Ele olhou e falou claramente, falou assim: Deus fez Adão dormir, e dormiu, tirou da costela e deu Eva para ele.
Eles caíram e agora estão subjugados. Agora vem o último Adão. Ele dorme na cruz. Agora a costela dele é ferida pelos gentios. Sai água e sangue. Quem ele está tirando ali? A companheira dele. Quem é a companheira dele? A igreja. Só que agora o cabeça, que é Jesus Cristo, não falha. Ele foi tentado no deserto e prevaleceu. Então ele é um Adão que não caiu. Paulo fala que é um Adão perfeito. E agora nós somos a noiva dele. O inferno está vendo esse plano. O inferno está conseguindo enxergar e falando assim, meu irmão, os dias estão próximos, estamos sentenciados. O julgamento já foi. Aquilo que Paulo, escrevendo para os Colossenses, ficou claro. Despojou principados e potestades, expondo eles publicamente na cruz. O mundo espiritual, outra dimensão, estava lendo aquilo tudo. O nego não estava entendendo nada no mundo físico. Mas o mundo espiritual estava tendo total percepção de tudo isso. O reino de Deus era chegado, é chegado entre vós. Agora a questão é se esses discípulos aqui vão guardar aquilo que Jesus ensinou, vão fazer uma coisa da cabeça deles, que é também o nosso desafio de hoje, o desafio da cristandade de hoje, né? E aqui a gente percebe que ele centraliza Cristo, né? Ele coloca Cristo como o autor e consumador dessa obra, Cristo como aquele que o nome dele que operou aquele milagre vai continuar operando no meio de Israel. Então eles falam assim, ó, este é Jesus, a pedra que vocês com a escritura rejeitaram, foi o nosso irmão ali que leu, né? É uma palavra que se cumpriu, né? Profética. Não há salvação em nenhum outro. Olha só que eles começam a explicar, cara. Isso é uma coisa assim que me impressiona, porque você vê que ele não, olha só, ele não chegou assim, hoje dia 14, eu li, preparei aqui o Salmo 23 para eu pregar, vou dividir essa palavra com os irmãos. Não estamos falando disso não. Estamos falando o seguinte, manda os guardas lá e pega os caras lá e traz os caras arrastados para cá. Ele estava cheio do Espírito Santo. O texto relatou isso. Quando ele abre a boca, ele fala, ó, que vocês saibam que não existe salvação em nenhum outro nome. Paulo só foi escrever isso anos depois, quando escreveu a Timóteo, já no final da sua carreira, dizendo, só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Lá, Paulo já vai falar isso. O que o Espírito está dando, eles estão falando, aquilo que Jesus falou. Quando vocês ficarem diante de autoridade, não tenha medo, abra a boca que eu vou falar, eu vou encher. Os caras são pescadores, meu irmão. O cara só sabia jogar rede no mar, Rodrigão. Nunca foi para a escola. O cara era indouto. Pedro era indouto, não era como Paulo. Um cara formado. Como assim? Você vê que Deus usa o formado, Deus usa o indouto. Não tem exaltação para nenhum lado. Deus usa todos que ele chama para a sua seara. O que a gente está aqui é porque Deus está usando talvez o indouto, porque aqueles caras que estavam do outro lado valorizavam exatamente o contrário. Então o cara olha e fala assim, pô, esse cara nunca teve estudo. Esse cara nunca teve nada, é um pescador. Como é que esse cara fala com a sua ousadia? Como é que esse cara relata um livro profético nosso mostrando que a profecia está se cumprindo aqui? Como é que o cara agora está falando de intermediário do reino? Cara, esse cara andou com Jesus. Foi o texto que alguém leu quando diz assim, ó. Vendo a coragem de Pedro e João, foi o que você falou, né, meu irmão? E percebendo que eram homens comuns, sem instrução, a gente compartilhou isso, né? Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não se admiravam por pouca coisa. Lidava com problema, revolução todo dia. Você outro dia compartilhou isso com a gente. Todo dia tinha um cara que se dizia que era e tal. Eles já estavam acostumados com esse tipo de coisa. Entendeu? Vinha um cara, criava uma revolução, criava um problema, dizia que era isso, tinha Teudas, né? Aí tinha lá 100 discípulos, como Gamaliel falou, depois todo mundo deixava, coisa acaba. Então era um problema constante disso em Israel. Só que aquele se admirava, era algo diferente. Você viu que o que é de Deus é diferente. O sujeito pode abrir até falar bonito, mas quando é de Deus é diferente. E eles viram isso. Eles falam assim, não, esses caras estiveram com Jesus. Tem alguma coisa que a gente não está conseguindo captar. Mas eles ficaram admirados, né? E como podiam ver ali com eles o homem que ficou curado, não podia dizer nada. Do lado leva o cara 40 anos naquela situação dela, o cara curado. E eles pregando e anunciando. Mas olha só como é que é importante, por outro lado, a gente perceber. O coração daquelas pessoas estavam em algum momento preocupadas em conhecer a verdade, em tirar uma dúvida sincera, em realmente querer saber quem era Jesus. Ou o tempo todo na narrativa do texto a gente percebe que na verdade eles querem acabar com aquilo de qualquer jeito, não interessa. Mas o cara é indulto, pô, tô admirado com essa situação, não é possível e tal, pô, tem um cara milagre, senão a gente podia meter um castigo nele. Olha o tipo de mente, é isso que eu queria alertar. Muitas vezes quando o Senhor futuramente nos levantar e a gente estiver diante dessas situações, nós não podemos ser inocentes e vamos humanamente convencer pessoas.
Eles estavam buscando era fundamento para te derrubar aquela situação. Tinha por trás deles Satanás levantado. Então, Paulo mais tarde, no início bateu um pouquinho, até escrever Efésios 6. Mas depois você vê que aquela revelação não veio à toa. Pô, ele era um cara que toda hora tinha ido apedrejando, jogando ele para a cidade quase como morto. Um dia ele, minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades. Ele recebeu aquela revelação. Ele não se converteu com aquela revelação. Isso é uma caminhada cristã. Você vai caminhando, o Senhor vai abrindo. Uma hora você fala assim, agora eu estou entendendo. Não adianta eu falar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar para que aquela prisão espiritual que Satanás está aprisionando a mente dele, existe um ensino, existe uma forma que ele crê, né? Existe uma prisão que, se ele não for liberto daquilo, é como o inimigo estivesse com duas mãos aqui. Então o que você faz quando você está muito próximo do outro exército? Você pode ser atingido com flecha. O que você faz para o pessoal ter que sair com a espada? Primeiro pega o pessoal da artilha, aqui dos canhões e das flechas e joga, que vai antes, né? Depois que você neutraliza aquilo um pouco, aí o pessoal vai para a guerra, né? Lembrando das guerras de Davi. Hoje, nossas guerras espirituais, metaforicamente, são muito semelhantes. Você vai começar alguma coisa sem oração? Você vai começar alguma coisa sem bombardear antes? Você vai começar alguma coisa sem antes o sobrenatural ser movido? Vai na força do braço? Toma pau, a gente sabe disso, a gente já aprendeu a duras penas com isso, né? Não, vamos lá que Deus... Aí chega lá, a coisa enrola, como aconteceu vários exemplos, né? Em outros, como o Davi, um homem mais experiente, falou: Senhor, e agora? Ataco de novo? Não! Olha para as copas das árvores. Quando você vê as copas das árvores balançando, vá por trás que a vitória será. Então, assim, muitos estudiosos entendem o quê? Que na frente de Davi, estava movendo a copa das árvores? Estava. Quem estava indo antes do exército dele? Os exércitos celestiais. Eles estavam partindo em direção àqueles espíritos malignos que estavam movendo aquele povo, aquela oposição, para primeiro ganhar a guerra no mundo espiritual. Né? Quando Josué, voltando mais uma vez esse texto, ele encontra ali, agachado, ele encontra com o comandante dos exércitos de Deus vivo, a Escritura diz o quê? Que a espada dele estava nua, não estava embanhada, estava nua. O que significa isso? Ele tinha voltado a uma batalha. Então, quando ele voltou, o mundo espiritual de Jericó estava ganho. Ele falou assim: o Senhor entregou Jericó nas tuas mãos. A luta é no mundo espiritual primeiro, o Senhor já entregou. Os caras já estão apavorados. Já houve uma guerra, toda aquela arrogância, aquela prepotência, aquela soberba que é inflamada por Satanás, pelos espíritos malignos. O Senhor neutralizou. Agora você seguir aqui a ordem do Senhor, fazer isso, o Senhor vai dar a vitória, o Senhor vai derrubar. Mas assim, a percepção que a igreja tem que ter, e que talvez seja, se Deus permitir, o próximo segunda-feira, que a gente vai terminar onde? Na oração dos primeiros cristãos. Versículo 23 vai ser esse. Não tem como fugir, não tem que inventar uma nova coisa, uma nova forma de pular, uma forma nova de dar cambalhota. Não tem, o básico é a vitória no mundo espiritual. A vitória no mundo espiritual se dá por meio da oração. Mais uma vez voltando, aquele anjo veio, Davi estava ali em jejum orando. Então, se a gente pegar todas essas questões, não uma oração que vai trazer uma vaidade, uma oração que começa em nós, mas uma oração que o Espírito nos levou a clamar, que Ele nos ensinou a orar, que Ele nos pôs naquela condição, né? Então, olha só que coisa intrigante, né? Como é que a coisa vai ficando intrigante? Porque assim, olha, ele diz assim, todos os que moravam em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre, notório, não podemos negar. Eles queriam negar. Eles queriam fazer de tudo, Deva, para que o nome de Jesus não fosse glorificado, né? Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Pô, tu vai falar de Jesus, cara? Tem certeza? Olha só, isso aí está nascendo aonde? Não é em Caifás, não é no Sinédrio. Eles são meros instrumentos, mas é já a briga ali da luz com as trevas, porque estava ficando claro que quando a luz era anunciada, quando a palavra era pregada genuinamente, quando Cristo estava sendo centralizado, não tinha jeito, o inferno perdia. E as almas vinham, né? E aí Satanás agora se levantando para de alguma forma fazer com que eles calassem, não falassem mais esse nome. Tá bom que 5 mil se converteram, tá bom, tá, isso aqui tá legal, mas agora acabou. Vamos acabar com isso, né?
Dá para perceber, fica nítido, né? Então, chamando eles novamente, ordenaram que não falassem, não ensinassem o nome de Jesus. Só isso. Cara, não vou te bater, não vou tomar nada teu. Entenda bem, não estou aqui para te esculachar, não estou aqui, de repente, até te dar uma oportunidade aqui no Sinédrio, entendeu? Abre uma portinha que eu te coloco aqui, porque se tu quiser ser um pastor maneiro, com uma parada bacana assim, entendeu? Se quiser um título legal, a gente te bota aqui, desenrola contigo, se tu quiser uma patente espiritual, isso aí é mole, a gente quebra aqui, a gente desenrola tudo isso, a gente não vai fazer nada, não vai te bater, não quer mexer com a sua família, a gente só quer que você não fale do nome de Jesus. Gente, está muito na cara. Aqui chega no ponto espiritual que fica muito na cara. Está muito na cara. E Jesus havia acabado de esmagar o quê? A cabeça de Satanás na cruz. Lemos o texto. Então o que Satanás está tentando fazer? Com que as pessoas não conheçam a verdade. Que as pessoas não conheçam o Evangelho de Cristo. Porque aquilo que Paulo falou, se uma pessoa vai para a perdição, ela ainda vai para a perdição, ela pode ir cega, mas o Evangelho vai brilhando sobre a cabeça dela. Mas é por isso que muitos países estão debaixo de opressão, você não pode levar a Bíblia. Né? Você tem vários países aí que a Bíblia é proibida. Porque a Bíblia traz a luz. Qual o medo, né? É só um livro. É só um livro. Você não fala que é só um livro? Você não fala que é só um conto de história? Não é? Mas o diabo sabe que... E são países que a opressão é tanta, tamanha, que chega a esse nível. De não poder falar. De não poder ter a Bíblia lá, né? E aí a importância nossa, eu vejo os irmãos ali, tem um quadro de vocês, né? Da gente orar por esses países. Ou seja, talvez a gente não vá, mas a oração mesmo com essa consciência, irmãos, como faz diferença, né? Assim, orando realmente com aquela consciência, assim, de Senhor, orando, tá lá, os irmãos estão lá, mas assim, existe uma batalha que eles estão travando. Senhor, vai abrindo. Paulo falou isso, intercedam por mim. Agora é em Efésios, né? Orem por mim, para que no abrir da minha boca o mistério de Cristo seja revelado. Porque é o que ele falou também para Coríntios. Eu não vou com palavras, né, de filosofias, não. Eu vou com tremor e temor anunciar Cristo e esse crucificado. Então repara que em toda a Escritura o importante era o quê? Era a centralidade de Cristo. Era pregar Cristo e esse crucificado. Era água com açúcar mesmo, que as pessoas chamam hoje, às vezes quer dar nó em cambalhota da revelação XYZ. É o básico, irmão. Jesus morreu e ressuscitou. Isso é uma verdade. Cabe ao Espírito Santo realmente convencer aquela pessoa que está ouvindo aquilo. Mas assim, é uma verdade que o inferno conhece, que os anjos conhecem, mas que ainda os homens não conhecem na sua totalidade. Por isso, uma das condições para a oração que João fez é o quê? Até que o Evangelho do Reino seja pregado até os confins da terra, ou em toda a terra. As pessoas falam assim, já anunciou. Às vezes não anunciou o Evangelho do Reino, às vezes anunciou outra coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso. O Evangelho do Reino é uma coisa, o outro qualquer Evangelho é uma outra coisa. Então assim, até que seja anunciado o Evangelho do Reino, até que essa verdade seja claramente explicada, pregada e anunciada, né? Para que fique patente diante dos olhos, dos ouvidos e do coração de todos, né? Então assim, é como o João falou, aí hoje a gente tem isso e aqui também tem, né? Chegou a esse pedido máximo, assim, caramba, e aí? Né? Parece até Faraó com Moisés, né? Vai, mas não leva as mulheres. Vai, mas não leva os filhos. Vai, mas não leva os bois. Moisés falou assim, cara, você não está entendendo. O Deus Yahvé falou que não é para deixar nenhuma unha, parceiro. Eu vou ser liberto, eu não vou deixar nenhuma unha na mão do diabo. Então assim, se eu ganhei aquele dinheiro desonesto, eu vou me livrar daquela porcaria. Se eu ganhei aquele negócio no desenrolo, eu vou me livrar. Se eu fraudei o maluco, o que aquele cara falou que subiu lá na Oliveira Brava? Eu vou chegar lá e restituir 4 vezes. O que eu ganhei, que agora me fez uma pessoa que eu sou, não quero saber disso, estou no reino de Deus, meu irmão. Vou me livrar dessa bodega. Isso aí da mão do diabo, não quero saber desse negócio aí. Eu vou começar no Senhor. Vou começar em Cristo. É Ele que tem muito mais para nos dar, para nos sustentar e para nos manter. Então assim, isso está ficando claro, só que está mexendo, como está mexendo com a corrupção desse tempo, porque os cobradores de impostos, existia toda uma problemática junto com os governadores romanos, não acho que isso é de hoje. Aí você imagina as pessoas 5 mil agora sendo convertido. Aí o cara chega lá, vamos desenrolar aquele negócio, não, agora eu sou do Senhor, não vou desenrolar não. Pô, o cara está me atrapalhando, meu irmão. O
cara já expulsou o demônio que adivinhava. Agora o outro já não está em desenrolo comigo. O outro que trabalha em tal lugar já não aceita mais fazer aquele negócio. O outro que não... Vocês estão me incomodando. Dá para perceber porque Jesus falou que o mundo vai nos odiar? É porque a gente não vive esse cristianismo ainda. É porque essa expressão do corpo no momento presente ainda, na nossa cidade, eu creio, os irmãos creem, acho que nós todos cremos, que o Senhor vai completar essa obra, Ele vai fazer, nós estamos nesse processo, mas ainda não é uma realidade. Infelizmente, nós estamos com uma zela, como eu comentei com o Rafa aquele dia. O A, o B, o C, não é ninguém, somos nós, todas as nossas dificuldades. Há anos atrás, eu tive a infelicidade, cara, assim, N pessoas que não são cristãs, uma pessoa tinha cristão, falou assim, glória a Deus, chegou um cristão para compartilhar, era a pessoa que roubava o voucher, entendeu? E saía para poder andar de táxi. Então, assim, e cada vez que você vai vendo isso, é aquilo que Deus falou para Israel colocando o nome do Senhor na lama naquele tempo. Né? Então, creio que Deus Ele vai tratando todas essas situações. Meu irmão, não vai passar em branco. Só que não vai passar em branco por uma coisa ruim. Ou não vai passar em branco por uma situação que Deus queira. Isso não. Não vai passar em branco porque Deus deseja nos santificar a todos nós. Então não é uma posição maldosa. Não é assim, vai ver. Não é esse coração de Deus. O coração de Deus não vai ficar porque eu vou santificar. Ele falou, não vou fazer isso com vocês, levitas. Eu vou pegar a prata e vou purificar ela no fogo até eu ver a minha imagem nela. Ele diz assim, não vai ter como escapar. Talvez eu não roubei o voucher, mas eu menti numa situação XYZ e tive que me arrepender, tive que chegar lá e falar com fulano cicrano. Então assim, essas situações que antigamente os nossos avós mexiam com eles, hoje às vezes, irmão, a gente peca e a gente não se dá nem conta. Às vezes quando eu vou olhar para a minha vida, eu olho assim, caramba, essa situação passou, cara, eu nem senti. Então, como algum irmão compartilhou aqui, acho que há 15 dias atrás, quanto mais esse temor for chegando, quanto mais essa realidade for chegando, mais essa peneira fina vai ficando. E mais aquilo que não me incomodava começa a me incomodar. Porque aquilo passava batido, eu nem ligava. Agora a luz está brilhando mais. Então, já dá aquele incômodo, você já sente aquele incômodo. Esse é um processo sem religião, sem religiosidade, não é nada disso. Um processo de santificação da própria pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Um processo de mudança. E tem que incomodar. E o Senhor vai fazer isso em nós. Por misericórdia e por graça, Ele vai trabalhar, Ele não vai deixar. É filho, não é bastardo. Entra, igual lá Teté, entra no coro de vez em quando. Não vai ter jeito, Ele não vai deixar, porque seria um pai leviano, seria um pai que não ama. Então Ele fala assim, eu açoito a todos aqueles que chamam de filho, porque eu amo. Então estou preparando, então eu creio que o Senhor está nos preparando. Mas voltando aqui à questão para não se perder, eles responderam assim, cara, mas olha só, eles não responderam, julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus. Olha que sabedoria, Ele não disse que não ia fazer. Olha só que sabedoria, também é uma coisa muito necessária nos dias atuais, aquilo que Jesus falou. E aí, paga imposto ou não paga, Jesus? Qualquer resposta está lascada. Se paga, vai falar assim, tá vendo, judeus? Ele é de Roma, parceiro. Ele está aqui para essa situação. Vocês não pescaram ainda, papai morre. Se não paga, ele volta, Satanás volta lá no tribuno, no cara que cobra imposto. O cara é rebelde, não está pagando imposto, depois vai começar a ficar ruim. Daqui a pouco já caiu a receita aí, irmão, já fala para cortar o pescoço dele. Qualquer lugar Satanás vai trabalhar. Aí vem o espírito de excelência, de sabedoria do Senhor, como Isaías fala, né? Se não fala no capítulo 11, ele pede uma moeda e fala assim, que figura está aqui nessa moeda? O pessoal, de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eles ficaram assim, eles não tinham, meu irmão. O chão era arrancado. O nego não sabia o que fazer. O nego era fazer, não sei como é que eu vou prender esse homem, né? Pega a mulher adúltero. Tudo que Jesus respondia, falava, deixava as pessoas sem saber o que sem saber. Olha essa sabedoria que a gente precisa. Quantas vezes eu respondo o quê? Não vou fazer isso não, pô. Tá maluco? Não faz essa bodega não. Aí, tá vendo? Olha só, por causa de falta de sabedoria minha. Não dependi de Deus na resposta. Senhor, põe a resposta na minha boca. Eu sou um pouco difícil, eu sou um pouco cabeça dura, teimoso. Mas, Senhor, coloca essa palavra temperada na minha boca. Eu quero aprender a depender do Senhor. Eu quero aprender a realmente esperar o Senhor colocar isso na minha boca. Porque eu não sou assim, você já me mostrou. Sou precipitado, eu falo que não, que sim, que tal. Essa dependência. Ele falou assim, então julga vocês são as pessoas que julgam. Vocês são as pessoas importantes de Israel. Então julguem vocês mesmos. Olha só. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
Que sinuca, né? Agora julga aí e me diz o que eu devo fazer. Se ele fala para obedecer o homem, então acabou tudo. Agora a sinuca voltou para quem? Era isso que Jesus fazia o tempo todo. Então a igreja é para confrontar, é para falar do endemoniado, é para falar que esse cara não serve. Mas não é isso. É para depender da graça de Deus, para ter todos os dias, né, de manhã, ao longo do nosso dia, palavras temperadas, de mansidão, né, de sabedoria saindo dos nossos lábios. Porque é esse agir do Espírito no meio de todos os problemas que a gente vive, tá? Todo mundo aqui está apertado de tudo que é lado, né? Todo mundo aqui está... O negócio está pegando para todo mundo. Então não é isso. Mas é no meio de toda essa chapa que a gente estava ouvindo lá no meio do caminho, né? A mensagem, no meio de toda essa chapa quente, essa dependência. Irmãos, porque é impressionante. Cada vez que o Espírito Santo vai fluindo, você vai vivendo uma graça. É como uma situação simples, né? Eu me desentendi, sei lá, com o Deva... A gente brigou, ficou 6 meses sem se falar. Quando eu vou no Deva e peço perdão, eu não me sinto leve. A gente não chora, se abraça, eu não sinto leve. Às vezes a gente fala assim, irmão, agora eu estou leve. Carnalmente, né? A gente nem discerne que existia um fardo espiritual que eu estava carregando. E que aquilo só iria ser resolvido num princípio bíblico, diante de Deus. Para trocar aquele fardo, eu teria que chegar até ele e me humilhar e pedir perdão. Então é a mesma coisa. A gente acha que depender de Deus é difícil, porque viver com Deus é difícil, porque é exaustivo, porque isso. Mais exaustivo é o pecado na nossa vida. Mais exaustivo é a confusão que arruma todo dia, meu irmão. Se eu conseguisse depender de Deus para ter essa palavra, como é que a gente ia andar? Leve. Só que olha o que o diabo faz a gente acreditar. Que andar com Deus é ruim, é pesado, tem que pagar preço. Aí tu paga preço, irmão. É luta, é isso, é aquilo, é tudo que nego ensina. O nego valoriza tudo isso. Menos a graça. Olha só, irmão. Ele já fez ser impossível. Se ele não... Olha o que Paulo estava ensinando. O contrário, devia estar nego falando isso. E Paulo falando assim, vocês estão malucos. Porque se ele deu seu único filho, não nos dará também as demais coisas? Tudo bem que ele discipline, que ele ajeite, aperte a gente aqui ou dali. Mas a graça abundante não é dele, o perdão abundante é dele, não é ele que lava as nossas vestes e branqueja as nossas vestes, não é ele que limpa a nossa consciência, não é ele que tem sempre amanhã de oportunidade, quando as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então assim, que negócio é esse? Vocês estão falando de peso, disso ou daquilo? Paulo puxava para esse lado, entendeu? Tribulação do presente século, meu irmão, ele falando, não dá para comparar com o quê? Com a glória do porvir. Mas em vez de olhar para a glória do porvir, você quer olhar para o problema todo dia da segunda, terça e quarta-feira. O teu Deus é quase esse, é a tua vida, é resolver essas questões. Sai disso, larga isso, deixa isso para trás. Deixa para trás todas as coisas que ficam. E persigo aquele que me conquistou. Cristo Jesus, Ele é meu alvo. Então, olha essa mudança de mentalidade que não foi simples, foi através também de toda a tribulação e todo o processo que Deus permitiu que Paulo passasse na vida dele, né? E toda essa mudança que o próprio Deus foi gerando na vida dele, ele compartilhava com a vida dos irmãos, né? Mas que foi gerando, né, esse entendimento. Então assim, depois de mais ameaças, eles não tinham o que fazer. O que eles faziam? Ameaçavam. O diabo, quando não tem o que fazer, o que ele vai fazer? Ameaçar. Vou te matar, hein? Eu vou te matar, né? O cara fica endemoniado, ele bota o dedo na cara com aquela voz grossa, né? Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou pegar teu filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer assado. Às vezes a gente não tem noção, muitas vezes num assalto, numa situação quando a gente passa, muitas vezes a pessoa está endemoniada. Aquele discurso é purinho do demônio, entendeu? E a gente às vezes, em vez de lutar espiritualmente, Senhor, tem misericórdia dessa vida, alcança esse homem, tira a arma da mão desse homem, põe a Bíblia na mão desse homem, liberta ele, muda a vida dele, que amanhã, em vez dele gritar para eu passar alguma coisa, que ele grite anunciando o nome do Senhor, porque é isso que o diabo não quer. O diabo quer que eu saia. Essa cidade é um lixo mesmo, né, irmão? Isso é um lixo, não é? São de vagabundo, meu irmão, nego não trabalha, fica roubando. Tem que vir mesmo passar metralhadora nesses caras, não, irmão. Tem que... Sabe o que é o seguinte, a partir do momento que a igreja pensava assim, Deus, olha só, bota o assaltante na minha frente, que eu prego a palavra para ele, e ele vai se converter. Aí vai parar de assalto. Mas porque o diabo não vai querer, não vai querer que a pessoa chegue perto de um crente. Mas a coisa vai mudando, a estratégia vai mudando a partir do momento que a igreja vai se posicionando. Sabe que eu cheguei a pensar isso? Por que está tendo tanto assalto? Acho que Deus está permitindo de propósito. Não existe uma permissão do Senhor sobre a nossa cidade por uma questão do despertar para tudo isso que a gente está falando aqui. Não é que seja a vontade de Deus que Deus queira isso. Entenda bem, para não causar às vezes, as pessoas estão ouvindo, está uma gravação, né? Para não gerar também uma dificuldade. Não é uma vontade de Deus.
mas uma permissão para que haja um acordar, um despertar, né? Porque senão a ladeira existe uma morte pior do que essa. Existe um cenário, uma realidade espiritual. Ou seja, é como Israel. Eu vou mostrar fisicamente o que eu estou vendo espiritualmente. E às vezes a gente não vê espiritualmente, vai ver como? Fisicamente. Mas quando você olha o caos... O que hoje está passando é fruto do 2014 e 2016 que tivemos. Por quê? Porque isso aí eu estava até vendo o pastor falando. Quando você vai trazer uma Copa do Mundo, o que seja, em que você vai trazer várias pessoas no mundo, os demônios todos que vieram de lá vão tudo para cá e aqui ficaram. A igreja tem que se aperceber disso, está orando para que venha, porque não é normal. Eu estava conversando sobre isso. Né? Não é normal a onda de violência. Você chegar e falar assim, não, o Rio de Janeiro é assim. Não, o Rio de Janeiro não é assim. O Rio de Janeiro está assim. Porque quem morou aqui há muitos anos atrás não vivia isso. Há muitos anos, né? Há muitos anos. Talvez naquele tempo dos nossos avós, quando o evangelho era... Isso. Porque, por exemplo, há um tempo atrás eu estive numa ministração, num congresso em Minas. E assim, cada região tem o seu porém. Em Minas, o pastor estava falando lá, existe um espírito de prostituição muito grande. E é uma coisa engraçada, que ele falou que a capital onde o adultério é maior no Brasil é em Minas. E uma coisa que eu reparei quando assim, eu passei, por exemplo, para Belo Horizonte, você não via muitas lojas de conveniência, você não via muitas igrejas, mas o que tinha de sex shop é uma coisa assim impressionante. Um atrás do outro. Aí logo depois eu fui nesse congresso e ele constatou, ele estava falando isso. Então são espíritos que ficam naquela região, né? Naquela região que se... Como Daniel estava orando e o que aconteceu? Tinha uma potestade no principado. Né? E nós temos um principado em cada cidade. E que é papel da igreja estar orando para isso. Não se preocupado com outras coisas. Né? Irmãos, então olha só, olha como é que a gente está refletindo, né? O Senhor está assim, trazendo à nossa mente várias situações, né, individuais nossas e que a gente pode compartilhar com os irmãos também, né? Então, depois das ameaças, deixaram ir, não tinham como castigá-los, né, nesse momento, né? Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, a gente percebe uma ousadia em Pedro e João, mas eu percebo também aqui uma alegria. Olha que coisa, né? Lembra daquele exemplo que eu dei daquele irmão do louvor, quando estava chorando e tal? Então, assim, quando você chega nessa maturidade que a coisa engrossou até o final, ficou muito ruim mesmo, né? Você é muito ameaçado, coagido e tudo e tal, mas você está alegre. Olha só como é que o pensamento espiritual que o Paulo falou, ele é diferente. Por que ele está alegre? Porque o inferno é que está triste. Ele não está preocupado de olhar para a vida dele e falar assim, deu errado, eu estou aqui, estou sendo, aí o pessoal estava brigando comigo, tá vendo? Agora só estou eu, Pedro e João. Agora só estamos nós dois, né? Mas os caras que estavam brigando lá comigo, agora ficaram lá, né? E agora não segura a batata e fica aqui nós dois aqui agora, só segurando essa pedrada, né? Tá vendo o tipo de pensamento carnal, mesquinho? Tá vendo o tipo de pensamento que o Tiago fala de competição? Tá vendo? Olha só como a coisa é o pensamento carnal. E a gente fala, tá vendo? Por isso que eu não tá lá, também eu tô aqui pagando preço, né, irmão? Orando direto. Esse pensamento não pode haver no nosso meio. Então o pensamento da mesma forma que eu tô aqui, Pedro e João ali, os irmãos estão intercedendo pela gente, o Senhor está cobrindo esse lugar de oração, cada membro do seu corpo está fazendo o seu papel, cada indivíduo no reino está usando a sua ferramenta, a sua arma, em prol do corpo de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Coube a gente ficar aqui, glória a Deus, Deus nos deu essa situação aqui. João, vamos falar aqui o que Deus colocar na nossa boca, né? Pedro e João ali falando, os dois, né? Ficou eu conjecturando, né? Mas alegre, porque quem está triste é o inferno. Quem perdeu 5 mil almas é o inferno. O reino de Deus está entrando. Então, olha só a percepção. Às vezes eu fico triste porque o bicho pega para o meu lado. Olha só que tipo de pensamento carnal meu. Olha como é que eu olho o meu umbigo e deixo às vezes o meu humor ir da alegria para a tristeza por uma questão pessoal.
Quantas vezes eu choro quando deveria estar alegre e quantas vezes eu fico alegre quando deveria chorar? Lembra de Esdras e Neemias? Hoje não é dia de choro. Hoje é dia de festa. Acho que ela fala, pô, mas é porque eles choraram carnalmente. Mas Deus falou assim, não, o que eu estou fazendo aqui é para comemorar, meu irmão. A obra que eu estou fazendo no meio do povo é para comemorar. Tem gente sendo santificada, tem gente sendo liberta, tem gente devolvendo as situações que estavam lá. Eu estou restaurando, estou preparando, eu vou trazer a nação. Mata o cordeiro e celebra. Mas nego chorando porque a situação está ruim. A mesma coisa vai falar lá de Tiago depois. Ó sacerdotes, rasguem as suas vestes, se lancem, entre o altar e o alpendre. Chora. Mas pô, o nego está alegre. Mas o nego está alegre porque as coisas estão boas. Mas no mundo espiritual não está, então não posso estar alegre. O nosso sentimento, que é uma parte muito importante que Deus nos deu, um dos componentes da nossa alma, vamos colocar assim dessa forma, não é só a nossa palavra que tem que estar alinhada com o Evangelho, é o nosso sentimento também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo falou aos Filipenses. É o mesmo sentimento, ou seja, pode estar tudo bem aqui, mas se a treva está reinando, se vidas estão aprisionadas, se existe um peso espiritual, se os intercessores que estão nessa região estão penando, não é momento de eu ficar alegre. É momento de dobrar o joelho, é momento de chorar em súplica diante do Senhor, para que aquele bairro seja liberto, para que aquelas vidas sejam libertas, para que aquela questão que ficou conhecida lá seja revertida. E às vezes a situação pode estar ruim pessoalmente para mim. Paulo via isso claramente, podia estar ruim para ele pessoalmente. Mas se o reino de Deus... Olha só, a gente ouve tanta baboseira hoje em dia. E assim, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente acha que é baboseira, mas aquilo entra no nosso coração. A gente crê e a gente cobra a Deus, mesmo achando que é baboseira. Às vezes a gente fala tanto, não, porque Paulo e Silas estavam cantando. Olha só. A gente tenta achar justificativa, E infelizmente, às vezes as pessoas tentam até ensinar as pessoas erradamente, falando assim, pô, meu irmão, você está nessa situação, tal, canta, adora, Deus vai abrir sua prisão, tal. Acho que o cara estava preocupado da prisão abrir mesmo, é isso. Tu acha que o cara pensou isso, era isso que estava na mente dele. Um cara que já veio todo arrebentado de várias situações. Tu acha que fazia diferença aquela porta estar fechada ou aberta para ele? Sinceramente. Agora, uma vida que era escravizada, que era usada por Satanás por adivinhação, que trazia comércio e dinheiro ilícito sobre aquela cidade e que fomentava ainda mais aquela potestade. Agora aquele espírito maligno foi repreendido e não podia atuar mais naquela região. Não tinha espaço para ele voltar mais para aquela região, porque o reino de Deus havia chegado naquela região. Aí nego pega e joga os malucos dentro da cadeia, tu vai fazer o quê? Tu vai adorar, dela. Não vai adorar para a porta abrir. Tu vai adorar porque a porta já abriu, o Evangelho já entrou na cidade, o reino já veio, os anjos já estão tomando conta do lugar. Então é por isso que eu vou adorar, não porque eu vou sair da minha circunstância para aquela porta abrir. Não faz sentido bíblico isso, o texto não mostra isso e o contexto não respalda isso. Aí o que acontece? Você vê o quê? Que é de salvação em salvação. O cara começa a adorar sem nenhuma pretensão. As portas abrem. Abrem por quê? Para aliviar o lado deles? Não, porque Deus tem um propósito. Como é que seria a única forma... Não, um pouquinho antes de Roma, vamos pensar assim. Qual era a única forma de Deus, que conhece os corações, alcançar o carcereiro? Você acha que o carcereiro ia ouvir um preso? Chega aqui rapidinho, queria falar de Jesus com você. Chega aqui na sala rapidinho, só para desenrolar. Ô, rapaz, quero saber de você não. Chega aqui. Agora é a hora... Porque Deus não faz as coisas para a gente. Deus faz as coisas para Cristo, meu irmão. Quem está no centro do universo é Cristo. Ele, quando olha, não acaba comigo por causa do sangue de Cristo. Não tem. Eu digo que sou vitorioso em Cristo. Tudo é em Cristo. A Escritura nunca deixa falar nada de mim sem terminar essa frase em Cristo. Senão ela está errada. Tudo é em Cristo. Tudo é por Cristo. Por isso que Paulo deixou isso claro, meu irmão. O cara é o primeiro, o último. O cara é o alfa e o ômega. O cara é a pedra angular. E o cara é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o cabeça da igreja. Ele é tudo em todos, não adianta. Então assim, saiu disso, já era. Quando a prisão abre, olha o pensamento carnal aí. O pensamento carnal é assim aí, ó. Deus dando vitória, tá vendo? Passei a situação, agora Deus abriu, vai me falar saco lá, vai ver eu dando vitória. Eu estou olhando para quem? Para mim. Agora, Débora, se eu não estiver olhando para mim, se eu estiver olhando para o reino, as portas abriram, eu vou virar minha vista e vou ver um carcereiro puxando uma espada para botar no pescoço dele, porque eu não estou olhando para a minha vida. Eu não estou olhando para a minha vida. Eu vou falar assim, não faça isso. O cara estava todo lanhado, meu irmão. Tomou 40 chibatadas menos uma. A hora dele fala assim, agora Deus deu vitória, vai lá no rio, molhar as costas, aliviar um pouco.
Você vê que entendeu que Cristo é o centro. Não puxa a espada não, porque ele sabia que ele ia ter que dar conta de todas aquelas vidas. E aí era melhor ele morrer do que o sofrimento que ele ia passar. Chega aqui, cara. E aí apresenta Cristo para ele. O carcereiro, meu irmão, que não estava se lixando. Tu acha que o carcereiro sabia que ia ser evangelizado aquela madrugada? Você acha que foi planejado? Você acha que ele pegou, abriu o texto ali e foi falar para o carcereiro? O reino de Deus, ele é dinâmico. Não, calma aí, cara. Essa prisão que eu fui liberto não é nada. Você tem que ver Jesus Cristo de Nazaré da prisão que ele pode te libertar, irmão. Que é espiritual, não é essa física. Começou a pregar pro cara. O cara creu. Levou Paulo para casa. Quem leva bandido para casa, meu irmão? Quem leva criminoso para casa onde está teu filho e tua mulher, meu irmão? Olha o que o reino de Deus é capaz de fazer. A mente do cara já mudou. Ele chegou em casa, pregou, meu irmão. Aí o nego já creu também. O nego já foi batizado. Porque o cara não está olhando para ele. O cara está se lixando como está as costas dele. O cara está se lixando se o problema amanhã vai ser resolvido ou não na vida dele. O carcereiro isso, o Paulo dessa forma, o terremoto, tudo foi acontecendo de uma forma que o carcereiro não, entendeu? A mensagem do Evangelho. A mensagem vai muito mais além, né? Agora, isso eu me questiono todo dia, que eu não viria o carcereiro puxando a espada. Eu sei porque pela maneira como eu acordo eu sei. Porque se eu estou preocupado como vai ser o meu dia, quando na verdade eu deveria ser preocupado como vai ser a vontade de Deus estabelecida naquele dia, olha como é que minha mente já está toda errada. Então assim, se eu já começo o dia errado, é claro, eu vou viver pela misericórdia. Mas Deus não quer só isso, Deus quer também nos amadurecer, Deus também quer nos instruir, Deus também quer que a gente não permaneça. Existe fase para isso? Existe, como ele falou, existe fase para isso. Mas existe também um momento, como ele falou para Deus, agora esse leitinho já foi, existem outras situações. Então assim, agora eu vou fazer uma coisa na tua vida, não é para você comemorar, não é para sair daqui para dar projeção de casa, é para tu olhar do lado e ver o carcereiro com a espada. Que tem um cara que ninguém está vendo que vai se matar, eu vou te mostrar aquele cara querendo matar. Você vai entrar naquele lugar, está todo mundo rindo, mas eu vou revelar no teu coração a pessoa que está com espírito de suicídio naquele lugar. E você mesmo cheio de problema, vai ouvir o meu espírito falando no meu coração daquela pessoa, e você vai chegar a ela e vai dizer que eu tenho vida para ela. É assim que eu deveria estar vivendo hoje. É assim que nós deveríamos estar vivendo hoje. Só que toda a escama, toda a problemática, todo o egoísmo, toda a visão centralizada no umbigo, toda até a boa intenção de querer viver o Evangelho corretamente, mas para mim mesmo corretamente. Não corretamente em Cristo, onde eu estou despojado de todas as coisas. Então assim, ele fecha aqui, né, talvez trazendo uma reflexão para a gente tremenda, né? E é como Pedro e João pudessem estar conversando, eu imagino isso, né? E falando assim, cara, já era, não. Nossa vida nunca vai ser a mesma, acabou tudo, a gente perdeu tudo, a gente não tem mais nada, a gente ganhou Cristo, mas a gente não tem mais nada, a gente não sabe se vai sair daqui, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe se esses caras liberam a gente não sabe se quando liberar como é que vai ser. A única certeza é que quando eu chegar lá com os irmãos eu quero estar em oração com eles, que vai ser o próximo versículo 23 que a gente vai ler, se Deus permitir, na próxima segunda-feira. Quando eu estiver com os irmãos, eu quero estar em oração, eu quero estar falando da palavra do Senhor, eu quero estar tendo comunhão, quero estar ouvindo a experiência dos irmãos, quero estar vendo. Olha só toda essa realidade espiritual que eles estão vivendo aqui. E a gente crê que é toda a realidade espiritual que o Senhor deseja, que a sua igreja como um todo viva, todos os irmãos, não para alguns, não para um, não para dois, para todos os irmãos juntos poderem viver isso, né? E isso já passa agora por um crivo de intercessão. Né? Por que a gente não orar, né? O irmão agora que sentiu no coração de orar também no fim e tudo, não lembrar disso também, né? Que o Senhor traga essa realidade para a nossa vida, com a compreensão da graça, como ele falou, não para que haja vaidade, não para que haja soberba de um grupo, de outro, né? Mas traga uma realidade para todos os irmãos, para todos, sabe? Para os irmãos que são mais pentecostais, para os irmãos que são mais assim, não interessa isso. Traga uma realidade espiritual para todos os irmãos, onde cada irmão no corpo possa contribuir, sabe, com aquilo que Cristo concedeu a ele. Se Cristo concedeu a ele isso, aquilo, na medida da sua fé, né? Então assim, o texto nos chama muita atenção pela resistência, pelo que nós vamos enfrentar, pelo que quando as coisas começarem a dar certo, elas vão parecer que estão dando errado. Então a gente se liga e fala, não, está dando certo mesmo.
É isso mesmo. É por aí mesmo, né? Tipo assim, o cara ficou preso, Paulo não, mas eu já começo assim, pô, será que era vontade de Deus não libertar daquela mulher? Pô, já podia estar em outra cidade pegando o evangelho, agora estou nessa cadeia aqui preso. Olha o pensamento carnal. Nós somos os nossos piores inimigos. A maneira que a gente pensa é o nosso pior inimigo. É por isso que ele falava mesmo para todo dia a gente não se acomodar com o presente século, mas renovar o nosso entendimento. Para a gente não pensar, mas deixar Deus invadir a nossa mente com os pensamentos dele. Para a gente não usar, como o Mateus gosta de usar muito isso, a lógica humana, né? Eu sempre compartilhava um ano atrás, ó, a Dani até riu, Mateus sempre falava sobre isso, e é uma grande verdade, né? Sobre a lógica humana dentro do reino de Deus. Né? Não pode. Recebemos uma nova mente em Cristo. Todos estamos sendo renovados. Todos aqui estamos sofrendo o processo de renovação na nossa mente. É como a gente pensasse de um jeito e Deus falasse assim, ó, tá vendo? Eu não penso assim. Tá vendo? Assim, eu estava conversando com uma irmã esse final de semana, é bem breve para não estender para os irmãos, mas é importante para que a gente leia a Escritura com esse viés. Ela estava falando uma coisa, eu falei assim, irmã, já passou no teste da graça? Aí ela riu e falou assim, sabia que isso é uma brincadeira, mas é uma realidade, né? Aí ela falou assim, não, como assim, Rafa? Eu falei assim, eu vou te falar uma coisa e você me diz se isso te incomoda ou não. Tá joia? Aí ela falou assim, tá bem. Eu falei assim, ó, existia aí 3 trabalhadores e os caras estavam de bobeira. E tinha um cara logo de manhã, 8 horas da manhã, que estava de bobeira e tal. E o dono do campo chamou ele, falou que ia pagar 30 denários para ele e tal. E botou o cara lá para trabalhar o dia todo e tal. Chegou um cara no almoço, também não falou nada de salário, botou o cara para trabalhar. Pô, quando faltava 1 hora, ele viu um cara parado, tá parado aí? Então, pô, vem ajudar a gente, pô. Ajudou o cara trabalhou 1 hora. Ele começou a pagar pelo cara que trabalhou 1 hora. E ele pagou para esse cara a mesma coisa que o cara que trabalhou o dia todo. Isso te incomoda? Seja sincero. Ela falou assim, realmente me incomoda. Eu falei assim, esse é o problema, a gente é reprovado na graça. A gente fala da graça, mas a gente é reprovado nela. A gente todo dia quer viver a nossa justiça própria, o nosso merecimento. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente pensa que não é justo. Um cara que ficou de bobeira o dia todo, agora faltando 1 hora, vai receber a mesma coisa do cara que estava desde de manhã. Só que o pensamento da graça é diferente. É louvado seja Deus. Porque aquele cara foi achado ainda 1 hora faltando e pôde participar alegremente junto conosco nessa seara. E a graça de Deus pode ser expressiva na vida dele. Ele recebeu a mesma coisa que a gente. Louvado seja Deus, porque rico é a misericórdia do nosso Deus. Alguém que pensa assim entendeu a graça. Alguém que fica incomodado não entendeu a graça. Está reprovado na graça. Eu sou um cara que todo dia, a maioria das vezes, eu quase fico reprovado na graça. Quando vem aquele ímpio, Alessandro, eu já fico assim, fui reprovado. Mas por que eu fui reprovado? Pela minha forma de pensar. Eu falo assim, Deus, como é que o Senhor está pensando nessa situação? Como é que o Senhor vê essa situação? Né? Porque a graça faz isso. Não é um peso, é um privilégio. Não é que eu vou ter que dar outra face. Não é que eu vou ter que andar segunda milha. Não é que eu vou ter... É uma graça, uma oportunidade. É um privilégio de um pedaço de barro expressar um atributo que só um Deus incriado pode ter. Porque graça, graça, misericórdia e amor é algo que está na divindade. Mas também que isso também porque, assim, é a própria vida expressando um mandamento. Então, assim, no fim das contas, isso é bom. Né? O negar a si mesmo é uma salvação da gente. Então, assim, é um atributo, está expressando quem Deus é, mas pra gente é maravilhoso mesmo. Isso é um fruto de verdade, assim, tipo assim, aquilo vai acalmar. A melhor forma de viver, vamos botar dessa forma, né? Exato. Com o lado ruim da alma dominar. Exato. Então, assim, mas é por isso que primeiro vem o nega a si mesmo, depois toma a sua cruz. Depois toma a sua cruz, na ordem certa. Né? Não, é na ordem certa. Porque se eu tomar a cruz e não me negar, não tem nada. Mas é engraçado que ao mesmo tempo o jugo de Jesus é leve. É leve. Isso daí é leve, no fundo é leve. Deveria ser ensinado assim, concorda? Não, mas é leve. É leve na mente de Deus. Foi o que o irmão falou ontem, né? Deus... Não, o irmão falou isso ontem, eu achei muito apropriado, me edificou muito. Ele falou assim, Deus, meu problema é gigante, Senhor, me ajuda. Aí o irmão falou assim, tu acha que problema tem tamanho para Deus? Você ainda não entendeu que quem põe o tamanho é você?
Você ainda não conseguiu entender que para um Deus onisciente não existe tamanho, não existe problema grande ou pequeno. Que existe isso para a gente, para Ele não existe. Cara, quando aquele irmão compartilhou aquilo, deu um clique, sabe? Veio uma coisa libertadora sobre a minha vida, porque eu falei assim, caraca, sou eu que ponho o tamanho dos meus problemas, não é Deus. Para Ele não tem tamanho, não tem tempo. Mas se não tem tempo, ora, não tem tamanho, não tem comprimento, não tem metro. Não tem distância, não tem tempo, não tem nada para Ele. Sou eu que ponho. E quando eu ponho é baseado na minha visão e no meu entendimento. Mas olha só, quando a gente está no Senhor, como é que você vê diferente? Todo mundo estava olhando para o mesmo cara, Golias, tinha o mesmo tamanho, tinha a mesma espada, tinha o mesmo escudo. Uns estavam quase urinando nas calças, com medo não podia ir. E outro menino de não sei quantos anos lá, novinho, menos de 20 anos, viu o quê? Que esse circunciso está falando do Deus vivo de Israel e vocês estão deixando ele falar de Deus dessa maneira. O cara não olhou a Mical que ele ia ganhar, filha de Saul. Ele não olhou o tesouro, igual o nego ensina, né? Ele ganha a luta, vai vir a benção. Ele não olhou isso, nada. Ele só olhou o seguinte, meu irmão. A afronta que foi feita contra o Deus de Israel. Essa afronta. Ué, mas não tinha o mesmo tamanho? Mas a ponta da lança dele pesava 60 quilos, mais que um saco de cimento. Eu já estou ficando velho, que já vou carregar um saco de cimento, já não aguentei. Eu fiquei imaginando a ponta do bronze, do tecelão, ter 60 quilos. O cara quase 3 metros, tá ligado? Gigante. Aí eu fico perguntando, se eu não tivesse no lugar de Davi, o que eu veria? O que eu vejo na segunda-feira? O que eu vejo na terça-feira? Aonde os meus olhos estão? Imagina o tamanho da cabeça para o Davi contar. Como é que é? Imagina aquela situação. Mas Davi não viu isso. Irmão, a salvação, guarda isso, é uma questão de visão. Quando você vê, acabou. Quando você quando você percebe e vê quem é o rei, quem está sentado no trono, quando você percebe quem tem o controle, eu só estou ansioso hoje o dia todo, porque eu ainda não sei quem tem o controle. Eu luto comigo todo dia, eu falo, Senhor, eu quero crer que o Senhor tem o controle. Eu quero crer que o Senhor domina. Me vence, mas eu tenho dificuldade. A minha ansiedade, as minhas dúvidas, às vezes até as coisas que eu sinto no meu corpo, são em virtude da minha dúvida ainda. Porque por mais que a minha boca diga, a minha alma se estribucha no meio da tribulação. Mas a gente passa. Por isso que a gente passa, para ser Deus ensinado. ensinar qual é o tamanho dele. Por isso que é bom, como a gente falou no início, esse processo. Rodrigão trouxe essa riqueza no final também. Esse processo bom para a gente mesmo. Porque você acha que a hora que você vê o Senhor realmente assentado no trono, o modo da gente viver não é melhor? Como o Rodrigão falou. O modo da gente respirar, da gente acordar e dormir não é diferente. Você acha que o cara simplesmente chegou, está faltando um versículo, eu estou sentindo falta, acho que eu vou botar o que tem hoje. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor é contigo. Tu acha que foi assim? Ou foi, não estava escrito, foi uma situação prática. De dias sem dormir, dias, afrontas de invasão do norte, problemas com o filisteu, divisão dentro do próprio reino dele. O filho dele violentou a filha dele, a irmã, a meia-irmã. Absalão levantando contra ele. Problemas no exército do norte, problemas no sul, problemas sobre os inimigos em torno de Israel, problemas dentro da família, circunstâncias pesadas sobre a vida dele. De repente ele entende que não tem como ele lutar contra aquilo tudo, ele não tem estrutura para lutar contra aquilo tudo. E ele, noite sem dormir, 1 hora, ele para e fala assim, Senhor, aí vale escrever. E aí vale não só ler, mas entender o que está lido. Deito-me e logo pego no sono, porque tu és comigo. Tem uma grande profundidade nisso. Eu já ouvi dizer que todas essas experiências de Davi, dos Salmos, eram dificuldades que ele passava, porque ele era assim, um dos homens mais atormentados e assim, com problemas. Rei, pô, Os salmos que ele fazia é o que ele passava, a gente não faz ideia. É o diário, olha só, o diário que ele escrevia. Eu tenho um trabalho 8, 9 horas por dia, né? Tenho as minhas crianças, tenho meus filhos, eu reclamo. Você imagina Daniel tomando conta de 122 províncias, minha irmã. Você imagina Daniel tomando conta de 122 províncias. Quantidade de problema, de inveja, de corrupção, de morte. Nego toda hora tentando meter a faca nas costas das pessoas. Entendeu? De um Davi pressionado de tudo que é lado. Porque você, quando é rei,
Todo mundo quer te rasgar, meu irmão. Deus não livrou ele disso. Você vê que o próprio filho dele chegou a tomar o lugar dele, Absalão. Ele teve que fugir descalço. Sabe o que é um rei de Israel ungido por Deus? Fugir descalço, andando descalço, atravessando o rio. Sabe o que é a vergonha? Você sair de um trono e andar descalço, fugindo de Absalão. Você imagina esses níveis de perseguição. Eu acho que o meu problema é grande. Quando eu leio a vida desse cara, eu falo assim, meu irmão, meu problema não é... né? Olha aqui, aí você fala... Esses tormentos interiores são de problemas reais. Olha que tem coisa que a gente cria, nem é problema, né? A gente inventa. Aqui não está sendo inventado, não. É problema. É que a gente fala assim, né? O fulano, tudo invenção da mente, não tem nada, né? Aqui não. Aqui é problema real mesmo, entendeu? Está acontecendo, tem que administrar. Tem uma causa do estresse, tem uma causa do esgotamento nervoso. Tem um problema que está acontecendo. Se fosse naquela época, passava a mão, ficava tudo branco assim, né? Imagino eu, passasse tudo branco. É o seu corpo refletindo em todos os pontos que a sua alma está sendo completamente... É esse tipo de oração que ele fazia. E de repente ele botar deito-me e deito logo, porque o Senhor é comigo. Você imagina a presença que ele sentiu do lado da cama dele. Quando ele deitou e sentiu aquela presença... E o Senhor, com aquela paz, com aquela harmonia, ele deitou e dormiu. E a gente fala, não tinha como não escrever, né? E a gente fala muitas vezes, e às vezes ainda esquece disso, né? Por causa da tribulação, ela vem para lhe ajudar a lembrar. A tribulação vem, tu fica ansioso. Ah, não, mas a minha ansiedade eu tenho que colocar no Senhor. Vai lá, vai botar. Né? Bota, tira e entrega. Assim, aquela situação que eu orei de manhã, aí a gente volta de novo, né? Aquela situação que eu orei de manhã. Eu estou orando claramente a movimentação da minha mão, o meu pé batendo, a maneira como eu estou falando com Deus, tudo isso mostra a minha desconfiança total. Porque dela, no teu trabalho lá, se você entrega uma coisa a um menino competente, para entregar em fulano de tal e tu sabes, tu até esquece, né? Porque o moleque nunca falhou, né? Agora, se tem o pé rapado, 10 vezes tu mandou, o cara nunca entregou, tu vai pedir o cara para entregar na outra padaria, vai ficar passando toda hora, né? Assim, será que esse maluco entregou? Vou ligar, deixa eu ligar lá para outra padaria para ver. Ele chegou aí, o menino? É assim? Cara, a gente trata Deus igual a segunda padaria. Isso me dá vergonha todo dia. É eu entregar uma coisa de manhã e ficar ligando para saber se entregou, totalmente desconfiado, só que com uma aparência de espiritual, não tem que ver oração. A aparência de espiritual é legal, porque nesse ponto a gente ganha 10 na hipocrisia. Então assim, a aparência é legal, tu manda aquela oração como fosse aquela coisa, só que Deus que conhece o interior, cara, conhece a gente, né? Lá no nosso secreto do nosso quarto, fala assim, cara, você já falou isso comigo, me dá um tempo, tu não para de... Dá um tempinho para operar, Rafa, nessa situação. Aí ele fala assim, já sei. Aí olha só como é que Deus é bom. Tem que ter paciência. Até ia fazer no dia seguinte. E olha o que eu faço com meu filho, hein? Depois eu vi que eu faço com meu filho que Deus faz isso comigo. E até fazer isso até amanhã, mas melhor fazer sexta-feira. Tá precisando. Tá precisando aprender a esperar. Aí quando eu faço isso, eu olho para Deus e falo assim, agora vou dar uma esperada. Porque tem algo mais importante do que isso que eu vou te responder. É o fato de você, no final dessa semana, confiar só um tiquinho de nada mais do que na semana passada. É nessa semana você me ver só um pouquinho mais diferente do que semana passada. Porque é de fé em fé, de glória em glória. Não estou te pedindo aqui uma estatura perfeita. Não estou te cobrando aquela exatidão que muitas vezes na sua mente você se cobra. Estou cobrando que você me conheça. E à medida que você me conheça, você seja diferente por isso que você experimenta, por esse conhecimento que você adquiriu no meio dessa tribulação. E existe maior riqueza que isso, por isso que Paulo falou o quê? Aquele que deseja se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Amém?